Olá, meu nome é Tailine Barros e hoje eu vou falar sobre as causas suspensivas e interruptivas da prescrição. As causas impeditivas suspensivas suspendem o curso do prazo prescricional até a sua cessação, ou seja, o prazo fica paralisado e depois volta de onde parou. Usa-se o termo stop, que seria essa pausa. Algumas causas estão previstas no artigo 116 do Código Penal, mas podem existir outras causas. Vamos ver o que são essas causas. Primeiro é a questão judicial, que suspende o prazo prescricional enquanto não resolvida em outro processo que dependa do conhecimento da existência do crime. Um exemplo é a validade de um casamento no caso de bigamia. Então, quando suspende o processo e o prazo prescricional. Segundo, é o cumprimento de pena no exterior. O prazo prescricional é suspenso enquanto o agente estiver cumprindo pena no exterior. Ocorre diante a impossibilidade da extradição do criminoso. Terceiro, é a pendência de embargos de declaração ou de recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis. E quarto, enquanto não cumprido ou não reincidido o acordo de não persecução penal. As duas últimas foram introduzidas pela lei anticrime. Existem também causas em legislações extravagantes e no Código de Processo Penal. A Lei 9.099, de 98, artigo 89, parágrafo 6º, diz que, no prazo de suspensão condicional do processo, suspende o prazo prescricional. O artigo 366 do Código de Processo Penal fala que, no caso de réu que é citado por edital, não comparece e nem constitui advogado, suspende o prazo prescricional. O artigo 368 do Código de Processo Penal diz que, no caso de réu no exterior citado por cada rogatória, suspende-se o prazo prescricional até o seu cumprimento. E a Lei 8.137 de 90 e os artigos 168-A e 337-A do Código Penal falam sobre o prazo prescricional se houver parcelamento do débito até o seu pagamento integral. São os casos de crime tributário e previdenciário. Agora eu vou apresentar sobre as causas interruptivas, que são consideradas o restart, a retomada. Volta o prazo do zero e reconta tudo de novo. Vamos ver o que diz o artigo 117, pois as causas estão em rol taxativo nesse artigo, ou seja, só existem essas. Primeiro é pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Segundo o STJ, deve ser concebido com ato imediatamente posterior ao oferecimento da denúncia e anterior à resposta à acusação. Ou seja, o juiz recebeu a denúncia, zera a contagem e começa de novo. Pela pronúncia, é o ato formal dos processos de competência do tribunal do júri de conceber a existência de justa causa e submeter o processo ao plenário, sendo causa interruptiva, ainda que depois o delito venha a ser desclassificado. Pela decisão confirmatória da pronúncia, ou seja, recorreram da pronúncia, e no caso de recurso, no dia em que a decisão confirmatória for proferida, pela publicação da sentença ou acordo condenatório recorríveis. A publicação é o ato cartorial. Na decisão do STF diz que, nos termos do inciso 4º do artigo 117 do Código Penal, o acordo condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau seja mantido, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, com a execução do título executório, e pela reincidência, que é como se trata a reincidência a partir do trânsito em julgado da sentença,
que condenou o agente pela prática do novo crime. E, por fim, os efeitos. A interrupção produz efeitos com relação a todos os agentes, salvo nos casos de ser motivada pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência. Obrigada.